Soluções Criativas, conversando com o Jair Monge, que é da Empresa da Família, Empresa de Família, é o livro que ele está lançando. A gente já está há 3 blocos conversando com ele sobre os problemas da sucessão, governança familiar, riscos, alternativas. Uma empresa familiar são muitas pessoas, pessoas diferentes. Claro que problemas existem, mas também soluções existem, ainda bem. E as empresas, pequenas ou grandes ou médias ou imensas, que se atentam a achar alternativas, sem dúvida, terão muito melhor resultado. Não é isso, Jair? Com certeza. Então, vamos lá, Jair. Soluções, riscos, vamos lá. Bom, um risco sempre presente na empresa familiar que não se preocupa antecipadamente é a ausência, a falta do fundador ou da fundadora, né, ou das pessoas chaves que fizeram o negócio nascer. Então, muitas famílias não se preocupam com isso e às vezes se preocupam na antessala de uma UTI, né, porque de repente a esposa, os herdeiros se dão conta que tem reunião do Conselho de Administração na semana seguinte, ou reunião da diretoria na semana seguinte. Né. Então, a falta de planejamento da sucessão, né, pode levar a esse risco, que é o maior risco de todos. Né? Ou seja, na evolução da história da família familiar, isso pode acontecer em qualquer período. Espera um pouquinho só, mas então esse risco que você está falando, né? Então, numa sala de UTI, o matriarca está lá, não está lá na UTI, às vezes é por escolha dele também, né? Porque ele também não soube delegar, pode ser? Vamos agora, às vezes é apegado, não soube delegar, ou não teve essa visão a longo prazo, achou que ia viver ad eterno. Uhum. Aliás, essa é uma síndrome comum, né, no fundador do empresário, né, síndrome que é eterno. E aí uma pergunta-chave que a gente sempre faz é: caso o senhor numa viagem, o avião caia, o que acontece? Né? E aí, pela primeira vez, às vezes aparece um insight, que ele precisa começar a se preocupar com essa questão. Uhum. Então, eu não diria nem que não soube delegar, né? Porque ele criou um império, né? Ele criou algo para o mundo, né? Mas ele criou com o estilo, com o jeito dele, e que agora já talvez não tenha mais energia, né? O mercado mudou, as condições mudaram, então e começa a delinear novas demandas. Né? E aí a minha experiência diz assim: ele tem consciência, mas ele não sabe como fazer. Né? Até porque ele pode fazer isso para a empresa, mas no âmbito da família é muito sutil, é muito delicado. Claro, né? claro. E aí tentar fazer isso com alguém da família ou envolvido, muito próximo da família, pode gerar um outro problema. Então a ideia o ideal seria que tivesse um terceiro, alguém de fora, que pudesse ajudá-lo, já que ele não sabe como fazer esse processo de forma adequada. Isso que você está falando, né, de uma terceira pessoa começar a pensar nisso, isso é uma coisa recente, né? Sim. Então, a sua empresa tem 25 anos, mas ao longo da história é uma coisa recente, é uma gotinha. Eu sou advogado também de formação, né? Então, historicamente, normalmente, quem se aproximava dessas questões, quem se aproxima, né, são os advogados. Claro. E às vezes o advogado ele pode exagerar na visão puramente jurídica das questões. Né? Então há uma preocupação em criar, por exemplo, um acordo societário para evitar conflitos. Ora, mas ao discutir isso, você já acaba criando um conflito. Claro. Né? Então, essa abordagem mais dinâmica, né, hoje, inclusive, os advogados já têm essa formação de gestão, né, que facilita isso. Mas há sempre um risco em trazer um terceiro que se envolva nesse processo. Rodrigo, faz favor, põe aí essa nova tela, os riscos na sucessão. Né? Eu acho que é isso aqui, os riscos da sucessão, que é o que Jair está falando. Morre o fundador não quer fazer, está relutante em fazer a transição, e o sucessor despreparado. Uhum. Isso também acontece. Aí aquela perda da janela do tempo que eu lhe falei. Né? Às vezes, quando o pai resolve envolver o filho... Ele já está noutra. Ele já está noutra, já está com o carro andando em outro lugar. E aí, às vezes, a família faz uma pressão para que ele volte, mas ele não está preparado, não é do ramo, né, ou qualquer outra circunstância. Então, esse é um risco do sucessor relutante, como está. Então, alternativas, é o próximo slide. Vamos ver, tem jeito? Tem jeito. Ufa!
Sim. Quais são as alternativas? Uma primeira alternativa é ter consciência de que esses assuntos precisam, em determinado momento da história da empresa e da história da família, isso necessita ser encarado. De frente. Então, questões, por exemplo, um acordo, né, de acionistas ou um acordo de cotistas, melhor dizendo. Né? Questões que geram conflitos hoje, né, mas que poderão gerar conflitos nas gerações futuras, isso já pode ser discutido e pode ser alinhavado. Em muitas empresas, isso é o principal remédio. Né? Quando você fala da família, nesse acordo, e envolve também questões relacionadas à empresa. Como eu disse, se mexe na empresa, dói na família. Se mexe na família, dói na empresa. Então, quais são esses pontos sensíveis que precisam ser enfrentados, discutidos e regulamentados? Então, algumas empresas vendem, outras abrem capital. Essas são alternativas. Não consigo, né? Então, imagina numa empresa tradicional, 20, 30, 40 anos, que é vendida. É uma identidade, é um sonho que se vai. Essa empresa até pode continuar sob uma outra égide, mas o sonho que deu origem morre nesse momento. Então, modernizar, mudar a própria cabeça é difícil, mudar a cabeça da empresa é difícil. Modernizar, então, é difícil. A gente nasce de um jeito e morre igual, é isso? Não acredito. Não. Muito fatalista. Pelo amor de Deus, a gente muda. É possível mudar. É possível mudar. Modernizar. Essa expressão modernizar também ela pode pasteurizar um pouco. Chavãozão. Mas eu acho que o modernizar aí é uma atitude constante de saber navegar diante daquilo que o mundo está te trazendo. Né? E você navega diante daquilo que o mundo está te trazendo, tendo segurança de conceito. Se é da empresa, de gestão. Se é da família, é consciência das questões que envolvem qualquer família humana, vamos dizer assim. Me conta uma coisa, alguma vez, alguma dos seus trabalhos, que você já está nisso há 25 anos, já teve alguma família que se esbofeteou, que se estapeou nas suas consultorias? Não chegou a tanto? Não chegou a tanto. Não rolou barraco assim? Não. Mas a literatura mostra, né, como aqueles manchetes que eu mostrei, né, a gente tem casos de Então você nunca presenciou isso? Nunca presenciei, eu acho que ajudei, né, a preparar para isso. Porque a questão toda é a seguinte, né, a empresa vai bem, dando lucro, tá tudo bem. A empresa para de dar lucro, opa, cadê meu dividendo? Ou cadê o recurso? E aí cai a consciência, e aí pode aparecer os valores humanos. Eu acho que você disse, né, acho que não precisa ter tapas, mas carinhas tristes dentro da empresa tem. Decepções tem. Frustrações tem. Porque, de novo, a empresa ela exige racionalidade. E às vezes, por ser racional... Né? Vamos, Rodrigo, para o próximo slide. Essência. Qual a essência? Vamos lá. É esse aqui, ó, que está ali. Então, os cuidados, né? Definir os papéis e responsabilidades no âmbito da família, né? Deixar claro como é que a empresa é governada, como é que ela é administrada, né? E quais são os aspectos que precisam ser governados e administrados no âmbito da família. Então, essa clareza de papéis e responsabilidades é a essência que precisa ser cuidada. Né? Do outro lado, quais são as práticas familiares e empresariais que nos marcam, que fez com que chegássemos até aqui? Né? E talvez que novas práticas que precisam ser incorporadas, porque o mundo está mudando. Né? E aí, nessa essência, é sempre uma questão assim, né? Transferência da propriedade e da liderança. Né? Eu sou o poder de dono ou o poder de gestor? Né? E o conflito está sempre nessa essência. Eu posso exercer o poder de dono num outro tipo de governança e mantendo o negócio. Né? E o poder de gestor, eu tenho que fazer com competência, com a capacidade que precisa ser muito clara. É bem interessante, mas eu acho que os nossos jovenzinhos, Jair, agora meu palpite, os nossos jovenzinhos, quando estão lá na faculdade, eles deviam ter essa matéria, não só... a gente devia ser mais alertado. Eu, quando era jovenzinha, eu tomava Coca-Cola porque ninguém tinha me alertado que fazia mal. Aí eu precisei crescer, né, ter celulite, aí, opa, Coca-Cola faz mal. A gente não foi alertado. Né? Mas hoje em dia, os jovenzinhos são alertados?
Então, Ou, de novo, vai ser, sabe, a gente vai levando... As faculdades de elite, né, as faculdades onde os filhos e os sucessores frequentam, se preparam ou para a gestão da empresa, ou para a carreira que o herdeiro sucessor vai seguir, mas não preparam para as sutilezas, né, que está por trás, porque talvez não seja a competência do currículo acadêmico. Né. Então, o que começa a surgir são programas de formação, não é nem de formação, de desenvolvimento de herdeiros e sucessores. São programas continuados, né, onde outros herdeiros e sucessores conhecem outros herdeiros e sucessores. Isso é muito interessante, né, porque também começa a perceber que os problemas que ele vive também... O arquétipo familiar dele está presente em outras famílias. Né, e que também que os negócios têm diferenças, mas em termos de gestão tem alguma coisa quase parecida. Então, o que tem aparecido, né, e a Digo fez um programa a partir de algumas perguntas que nós recebemos, é um programa onde essas dimensões que eu coloquei aqui para vocês são trabalhadas de forma aprofundada. Né? Então, por exemplo, a questão de conflito. Qual é a família que não tem conflito? Não precisa ser empresário. Né? Conflito é inerente a qualquer ser humano. Né? Claro. Então, quais são as leis, quais são os cuidados? Né? O que precisa ser cuidado para que um conflito seja usado para que as pessoas cresçam e não para destruir talvez um patrimônio histórico. Né? Quais são as etapas, quais são as fases de desenvolvimento de uma empresa? A empresa também a natureza da empresa não dá saltos. Né? Como você não pode pegar uma criança e colocar na universidade. A empresa também precisa passar por fases de desenvolvimento, assim como nós. Então, esse programa, essas leis, eles são trabalhados... E isso, a Digo, tem esse programa? Tem. Então, são trabalhados a partir da prática, da vivência, do contato, e trabalhados de uma forma sempre em cima de experiência, né? Porque não dá para fazer muito discurso. Às vezes o discurso ou o conteúdo acadêmico já foi dado na faculdade, mas ele precisa vivenciar isso para incorporar. Claro. Olha, eu achei esse assunto super atual, super importante. A gente vê tanta empresa que quebra as portas, tem tanta coisa, tem tanto sonho envolvido, depois tem tanta frustração no pacote fechado, né? Ônus e bônus sempre tem. Eu adorei a conversa com você, eu acho que realmente todo mundo, do pequeno ao médio ao grande, na grande empresa, tem que pensar nisso. O mundo mudou, não adianta você falar para o seu filho, você tem que trabalhar comigo porque quem manda sou eu. Esse modelo já passou. Esse padrão valeu para ele. Mas valeu para ele, não para o filho dele, nem para o neto dele, muito menos. Eu adorei conversar com você, o site da Digo apareceu aí, eu tenho certeza que você abordou assim em pontos que o internauta ficou pensando. Legal, muito obrigado pela oportunidade, eu fico à disposição. Obrigada, meninos da equipe, estava com saudade de vocês. E você, internauta, Soluções Criativas 2014 começando. Um ano novo cheio de alegria, risada. Soluções criativas. Né? Soluções criativas, boas ideias. Saia da mesmice, saia da chatice, saia da coisa morna. Um beijo no seu coração. Tchau, tchau, tchau.